A gente chega com a editora de política de O Tempo em Brasília, Larissa Arantes, ela está conosco. Larissa, tudo bem? Estava acompanhando a votação, né, do Propag e parece que deu tudo certo, pelo menos, né? Rodri, estava aqui, inclusive, já tentando buscar algumas repercussões, porque essa votação acabou de acontecer lá no plenário do Senado, né? Você até me dizia que vocês na rádio conseguiram acompanhar como é que foi aquele momento ali logo após o anúncio da aprovação do projeto, né? Que é, de fato, muito importante para esses estados que têm dívidas gigantes com a União. E essa votação acabou de acontecer. E alguns pontos que chamam muito a atenção, né, Dri? Foi uma proposta, e a gente pôde ver isso durante os discursos, principalmente dessa sessão de hoje lá no Senado, foi uma proposta que uniu tanto a oposição quanto o governo, né? Nesse ponto ali, a gente pode dizer que as ideologias políticas, elas foram colocadas de lado, e aí eu estou falando do dia de hoje. É óbvio que ao longo dos meses de discussão, daqueles momentos mais cruciais de definição de alguns pontos, porque a gente lembra, esse projeto vem sendo debatido há muito tempo, tanto a oposição quanto o governo perceberam, né, admitiram essa situação complicada de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás e também o Rio de Janeiro, e indicaram ali a votação para que suas bancadas votassem a favor. Todo mundo não, né? Mas a maioria fazendo uma referência ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que foi quem encampou essa ideia, quem liderou as articulações e as negociações para que esse projeto fosse aprovado, para que sua tramitação caminhasse no Congresso. Então, também, de novo, senadores tanto da base governista quanto da oposição, exaltando o trabalho de Rodrigo Pacheco. Então, eu penso, Dri, que esse é um bom legado, né, para Rodrigo Pacheco, que vai encerrar a sua gestão à frente do comando do Senado Federal. Então, fica sendo, de fato, um gran finale, digamos assim, para o senador Rodrigo Pacheco, né, Dri? Ah, com certeza. Ô, Larissa, mas eu não vou poder deixar de comentar com você a situação constrangedora pela qual o governador Romeu Zema passou agora há pouco. Porque foi nítido, né? Com as palavras, no momento em que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, abriu, né, para falar como o projeto começou, né, a tramitar e como chegou à concepção do projeto, ele praticamente citou o presidente da Assembleia e fez referência aos deputados, né, do estado dele, os deputados mineiros e os mineiros na Câmara. E ele deixou bem claro que o projeto surgiu de um reclame da Assembleia, né, e colocou o Tadeu Martins Leite, presidente da Assembleia, como, segundo ele, muito importante para que os trabalhos dessem sequência lá no Senado. E aí falou assim, inclusive o governador Romeu Zema acompanhou tudo isso. Mas, de certa forma, né, uma exaltação ao presidente da Assembleia, né? Sim, Dri, isso me chamou bastante atenção, porque, assim, parece, às vezes a gente acha que é pouco ou que é só um detalhe, mas um presidente do Senado que está comandando a sessão e que está ali naquela mesa alta, junto dos demais senadores, quando ele faz um discurso comemorando, né, destacando a importância da aprovação desse projeto de renegociação das dívidas dos estados com a União, e ele cita nominalmente o deputado Tadeuzinho, né, que é um deputado mineiro, é um deputado que hoje comanda a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, mas que tá no Estado. Então, quando ele, ali no Senado Federal, juntamente com todas as bancadas nacionais, né, que estão ali, senadores e senadoras, e ele faz essa menção ao deputado e regionalizando, né, a importância desse reclame ter vindo de lá, ter vindo dele, e que o próprio Tadeuzinho acompanhou toda a discussão, isso é de uma relevância muito grande, isso é de uma relevância muito crucial e fundamental
quando a gente fala de simbolismo político, né? Isso é algo que não só gera aquele corte para as redes sociais, mas que, de fato, repercute. E aí é também uma forma de reverberar o nome dele ali, né? No que ele é citado nesse momento de muito destaque agora, o nome dele vai reverberando, né? Então, são várias camadas, é o que a gente sempre diz aqui, né? Parece pequeno, parece um detalhe, mas são várias camadas, Dri. E quando você observa mesmo essa alfinetada aí em relação ao governador Romeu Zema, é importante sempre a gente pontuar tudo isso. O governador Romeu Zema, que inclusive chegou cedo lá no Senado, né? Ele chegou antes ali das 4 horas da tarde, a sessão estava marcada para as 2, mas normalmente as votações no Senado só engatam mesmo depois de 4 horas da tarde, mas o Zema já estava lá desde antes, né? Fez questão de ir para o plenário, fez questão de sentar ali ao lado do governador do Rio de Janeiro, ao lado do senador Rodrigo Pacheco. Então, tudo isso tem um peso simbólico muito grande quando a gente analisa essa cena política, Dri. E deixando bem claro, o professor Matheus também, vice-governador, estava lá, né? Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Então, a gente tem também outros, né? Toda uma equipe, né? Se é que a gente pode falar, uma delegação, vamos dizer assim, né? Dos estados, para que possa... Exato, uma grande comitiva, né, Dri? Uma comitiva, essa é a melhor frase, a melhor palavra, viu? E Dri, você citando aí a comitiva, o Pacheco também faz uma menção aos secretários de Fazenda, né? Porque houve um envolvimento direto dos secretários, houve um envolvimento... Ele cita também as equipes técnicas, né? Ou seja, Davi Alcolumbre falou sobre o Fernando Haddad, falou sobre o próprio presidente Lula, né? Sobre Exato, ele citou ali a abertura para se negociar esse projeto. Exato, Dri. Então, assim, para o Pacheco, fechando esse dia de hoje, fechando essa gestão dele com chave de ouro. Afinal de contas, ele de fato liderou a elaboração, a negociação desse projeto que foi aprovado. Deve abrir um champanhe hoje, não deve, Lari? Ô, Dri, eu fico imaginando as festas de comemoração, sabe? Agora, eu só quero ver se realmente, né, a gente vai conseguir pagar essa... Vamos ver como é que isso vai se desenhar, né, daqui para frente. E queria se vai pontuar aliviar também, de alguma forma ou não. Pois exato, não, pode pontuar, além Lari. Do projeto da dívida, né? É importante a gente citar também uma aprovação que aconteceu um pouquinho antes, que foi a da regulamentação da reforma tributária lá na Câmara, né? Esse texto que havia sido aprovado pelo Senado, e aí quando chega na Câmara, a Câmara precisava decidir o seguinte: ou ficava com a versão final do Senado, ou ficava com a versão original da Câmara. Não poderiam ser feitas mudanças naquele texto, como a gente está acostumado a ver, por conta do rito previsto mesmo, né, do rito legal ali entre as duas casas, e foi aprovado. Esse projeto que teve a relatoria na Câmara do deputado Reginaldo Lopes, e é importante a gente pontuar por quê? Porque ontem o ministro de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, ele citava a aprovação dessa regulamentação da reforma tributária como a grande prioridade do governo, né? Então, a discussão começou ontem, essa aprovação acontecendo hoje, então o governo vai seguindo no saldo positivo, apesar das últimas tensões que a gente viu aí nas últimas semanas nessa relação governo e Congresso, Dri. Exatamente. E aí a gente vai acompanhando as repercussões, né? Vamos ver o que vai falar o presidente da Assembleia, o que vai falar o professor Matheus, vice-governador, né? O Reginaldo Lopes, que deu uma coletiva agora há pouco, né, Lari? A gente até tem um trechinho separado, a gente vai avaliar se tem condições da gente colocar aqui para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, citando como algo histórico, né? Essa regulamentação da reforma, enfim. Um dia muito importante, então, em Brasília, né? E com projetos importantes para o Estado e para o governo sendo votados. Ô, Lari, obrigada, viu? Obrigada, Dri. Até amanhã para você e para todo mundo que nos acompanha. Em mais um dia de loucuras, né? É isso. Isso aí.